E o texto está em Mateus 5:48, que diz assim, ó: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Quando nós começamos aqui o estudo das madrugadas, eu mencionei a vocês que existem pessoas que acreditam na perfeição aqui nesta terra, ou seja, que a pessoa ela é perfeita, ela pode chegar a um nível de de não pecar mais. Nós não cremos assim. Nós entendemos que essa luta de santificação, ela é até a volta de Cristo. Nós só nos tornaremos perfeitos, impecáveis, a partir do momento em que Deus nos glorificará com a sua vinda. Então, é importante que você tenha isso bem claro na sua mente, no seu coração, para que você não entre num pensamento perfeccionista. E esse pensamento, ele não é interessante. Por quê? Porque ele faz, primeiramente, quando você sente esse pensamento perfeccionista, você vai lamentar por cada situação ruim que acontecer e muitas vezes você chega até um nível de depressão profunda por achar que você está em extremo pecado. O que eu quero dizer a você é que a Bíblia diz que nós nascemos em pecado, ou seja, nós estamos no mundo de pecado. Nós somos pecadores por natureza, infelizmente, infelizmente. Mas a justiça de Cristo ela é suficiente para nos salvar e limpar os nossos pecados. Então acredite nisso, tá bom? Então aqui diz que nós devemos ser perfeitos como é perfeito nosso Pai. Em que sentido esse texto está falando sobre perfeição? Nós vamos entender agora com a leitura do texto. E vai dizer assim, ó, a palavra pois. Se você observar o texto dentro do contexto dele, você vai perceber que existe essa palavra pois, ou então portanto. Essas palavras implicam que houve uma conclusão anterior. Ou seja, de Jesus está falando de algo e de repente ele usa essa expressão para nos trazer algo. Então aqui vai dizer aqui, ó, que implica uma mudança, uma dedução do que foi dito antes. Jesus estivera descrevendo a seus ouvintes a infalível misericórdia e o amor de Deus, e manda-lhes, portanto, que sejam perfeitos dentro dessas descrições que ele deu anteriormente. Você vai lembrar, irmãos, que até aqui nós ouvimos mensagens duras de Jesus, não é verdade? Nós ouvimos mensagens de Jesus dizendo assim, ó, não, se alguém te der, bater no teu rosto, dê o outro. Nós ouvimos a mensagem de ontem dizendo assim: amai vossos inimigos. Você lembra disso? Então, são mensagens que são fortes, pesadas às vezes para mim e para você. E falando isso para o povo na época passada, Jesus ele deixa claro para mim e para você que nós devemos ser perfeitos dentro dessas descrições, desses atributos que ele nos diz. Que nós tenhamos o amor, nós sejamos perfeitos no amor com o próximo, com as pessoas. É isso que Jesus quer de mim e de você. Eu acredito, irmãos, que se nós tivéssemos essa prática diária em nossas vidas, com certeza nós já teríamos impactado muito mais pessoas do que nós impactamos com a nossa vida. Faça aí Aí uma não vai ter reflexão rapidinho da sua vida e pensa mais ou menos quantas pessoas você tem impactado com a tua vida, com a tua alegria, com o teu amor. Pensa sobre isso. Agora pense ao contrário. Quantas pessoas você tem impactado negativamente? Já aconteceu isso com você? De você perceber que você tem impactado negativamente pessoas por falta de amor, falta de empatia, falta de compaixão. Às vezes isso acontece, né? Por exemplo, ontem, ontem nós fomos em Manaus, eu e minha esposa, eu falei para vocês que nós íamos fazer olhar lá o olho dela, e a minha esposa ela tá com o olho um lado de esquerdo, ela apareceu uma bolinha no lado direito do olho dela, e devido a essa bolinha do olho de esquerda, ela começou a perceber que o olho esquerdo dela tinha, do olho direito, desculpa, a bolha tá no olho direito. Ela começou a perceber que no olho esquerdo ela tinha uma fragilidade no olho, ela tava meio que enxergando embaçado. Só que isso ela veio perceber agora, de 2 meses para cá, não foi faz muito tempo. E quando nós chegamos no hospital, a doutora lá informou que ela tem uma cicatrização no olho dela, e isso já vem de muito tempo. Então, essa cicatrização faz com que ela não enxergue 100% mais. Nem se ela usar óculos, nem se fazer cirurgia, não se fazer nada. Então, ela praticamente está com esse olho já está decretado que ela não enxerga mais do lado esquerdo do olho dela. Enxerga só um pouco e tem tipo uma mancha, alguma coisa assim. E aí, claro, a minha esposa chegou naquele momento de tristeza dela, né? E eu não sei lidar com essas situações, irmãos. Eu confesso a vocês que eu não sei a palavra certa de falar naquela hora, eu não sei o que fazer. E aí eu, sem saber o que fazer, eu olhei para minha esposa e olhei para ela, vi que ela chorou, liguei para minha mãe, contei para minha mãe e fiz uma brincadeira, né? Disse para minha mãe, mãe, infelizmente a sua sogra, a sua, né, nora
tá com o olho sem poder enxergar e agora ela não consegue mais ler um livro inteiro, ela só consegue ler um lado, o outro lado ela não consegue. Eu fiz essa brincadeira assim para tentar quebrar um pouco aquela luta que ela tava, né? Só que aí, dentro daquela brincadeira, obviamente ela não levou a sério, ela brincou com aquilo, mas eu percebi que ela queria que eu falasse algumas outras palavras, né? Palavra de conforto, ou tivesse algum tipo de atitude diferente. Eu percebi isso nela. Só que realmente eu não conseguia, não sabia o que falar no momento de tristeza, que ela estava muito triste ali, devido a ela não conseguir mais enxergar de um lado do outro. Dentro desse contexto que eu estou contando a vocês, é nesse contexto que Deus quer que nós sejamos perfeitos, que nós É, possamos olhar para o próximo e poder amá-lo e sentir a dor que cada um sente, a compaixão que cada um sente, né? Ou seja, quando nós temos compaixão pela tá, pessoa, a gente sente a dor que aquela pessoa está sentindo e conseguimos aí levantar a mão e de alguma forma abraçá-la e que ela sinta aquela alegria que vem de nós, e aquele aporte naquele momento de dor ela possa estar sentindo. E eu e você vamos ser a pessoa que vamos resolver a situação dela, ou melhor, não resolver, mas que vamos ajudá-la naquela situação difícil. É nesse sentido que Deus quer que nós sejamos perfeitos, possamos buscar esse sentido. Aqui vai dizer aqui, ó, pois que vosso Pai Celeste é benigno até para com os ingratos e maus. Pois que se abaixou para vos erguer, portanto disse Jesus, podeis tornar-vos semelhantes a ele no caráter, e apresentar-vos irrepreensíveis diante dos homens e dos anjos. Ou seja, você lembra do estudo de ontem que nós falamos, né? Que Deus, mesmo sendo odiado pelas pessoas, pelos filhos, pelos os homens que ele criou, mesmo assim mataram a Cristo, mas ele faz o sol brilhar sobre os maus e os bons. Ou seja, a perfeição de Deus implica nesse amor para com o próximo. E este assunto, irmãos, do amor para com o próximo, nunca vai ser fácil para a gente, porque a gente entende que é muito difícil amar o próximo, principalmente aqueles que nos odeiam. E a Bíblia diz que esse é um dos mandamentos de Deus. É nesse sentido que Deus quer que a gente busque a perfeição, de a gente conseguir amar aquelas pessoas que você sabe que não gostam de você, de tratar bem aquela pessoa que você sabe que fala de você. Pessoas essas que você sabe que não têm amor por você. Mas Deus pede que nós sejamos diferentes, que nós estejamos na contramão desse sentimento. Então eu pergunto, é fácil isso aqui? Não é fácil, mas Deus pede que a gente seja perfeito como Ele é perfeito. As condições, da vida eterna sobre a graça são exatamente as mesmas que eram no Éden. Perfeita justiça e harmonia com Deus, conformidade perfeita com os princípios da lei de Deus. A norma de caráter apresentada no Antigo Testamento, irmãos, é a mesma que é apresentada no Novo Testamento. Esta norma, ela não é molde e não podermos atingi-la. Em toda ordem ou mandamento dado por Deus, há uma promessa, a mais positiva a fundamentá-la. Ou seja, tudo aquilo que Deus disse lá no passado, ele também disse no Novo Testamento. Se ele disse no Novo Testamento no passado, é claro que é para mim e para você. Então, quando ele fala que nós estejamos ser perfeitos, é porque a lei dele é perfeita, o amor dele é perfeito. Então, ele não dá para nós uma norma impossível de alcançar. Deus dá para a gente aquilo que está dentro dos parâmetros que nós conseguimos alcançar. Então eu e você podemos sim chegar nesse nível de ser perfeitos no sentido de poder entender quais são os propósitos de Deus e perfeitos no sentido de amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. É importante nós tenhamos isso no nosso coração, porque esse estudo, irmãos, eu confesso a você que quando eu comecei a fazer, eu falei, Senhor, de que forma isso pode se aplicar bem a mim, aos ouvintes, às pessoas que estão ouvindo ali, os irmãos? De que forma eu consiga trazer essa mensagem para ser algo vivo e não apenas algo teórico no nosso coração? De que forma eu consigo ter no meu coração esse desejo de realmente amar? Isso a gente percebe durante o dia, a gente percebe nas nossas práticas, a gente percebe naquilo que a gente fala, de como a gente ofende alguém, de como a gente trata mal alguma pessoa. Tudo isso a gente começa a perceber que nós estamos longe dessa perfeição. Longe. Às vezes a gente está na nossa casa, dentro do nosso lar, com a pessoa que nós dizemos que amamos, e a gente está ali, ó, esmagando, falando palavras severas, falando palavras dolorosas, e eu me coloco dentro como é que fala? Dentro dessa situação que muitas vezes, infelizmente, a gente vai falar uma palavra e fala de uma forma que não deveria falar. Depois que se arrepende, já está demais, a pessoa já está ali machucada. Quantas vezes alguém aqui no estresse do dia te liga e você trata mal, você trata com aspereza?
E aquela pessoa que está lá fora, que às vezes Deus está usando para provar você, para te ajudar espiritualmente, e você muitas vezes não se utiliza do amor de Deus para poder abençoá-la ou cuidá-la. Às vezes a gente trata pessoas de uma forma que a gente depois reflete, diz, por que que eu fiz isso, né? Então é isso que Deus quer que a gente faça, que a gente tenha essa pureza de espírito, essa alegria, esse amor no nosso coração. Isso só vem de uma forma, só vem conectados diretamente com o Senhor. E é por isso que nós estamos aqui todas as madrugadas buscando ao Senhor, todos os dias para aprender as lições deles. Então eu oro a Deus, e quando eu fui preparar essa mensagem aqui juntamente com o livro, eu orava a Deus dizendo: Senhor, que essa mensagem consiga ter espaço no coração de alguém, principalmente no meu, porque é muito forte esse assunto. É interessante, Jesus passou todo o tempo pregando ali aquele monte de mensagem que a gente estudou até agora, para no final ele dizer: agora faça isso e sejam perfeitos em tudo isso que eu mandei vocês fazerem. Deus tomou as providências, irmãos, para que nós possamos tornarmos semelhantes a Ele, cumpri-las para todos quanto não interpuserem numa vontade perversa, frustrando assim a sua graça. Então Deus quer que todos os dias nós sejamos semelhantes a Ele e possamos cumprir aquilo que Ele pediu, e não tenhamos no nosso coração essa vontade que seja severa. Pelo contrário, nós não venhamos frustrar a graça de Jesus. Com amor indizível, nos tem amado Deus, e nosso amor se desperta com ele ao compreendermos algo de extensão e largura e profundidade e altura desse amor que sobrepuja todo o entendimento. Pela revelação da atrativa beleza de Cristo, pelo conhecimento de seu amor a nós expresso enquanto éramos ainda pecadores, o coração obstinado abranda-se e é subjugado, irmãos. E o pecador transforma-se em um filho do céu. Deus não emprega medidas compulsórias. O amor é um meio pelo qual ele usa para expelir o pecado do coração. Por meio dele, ele muda o orgulho em humildade e a inimizade e incredulidade em amor. Quem crê nisso aí? Quem crê nisso? Você crê nisso, irmãos? Eu creio nisso. Eu creio que Deus, ele muda o nosso orgulho, ele nos torna humildes. Eu creio que Deus tira a inimizade do nosso coração e torna isso em amor. Eu não sei, irmão, se eu estou falando para você e você está com algum problema de inimizade com alguém. Eu não sei se você tem aí tirado, isso tem tirado a sua paz. Todos os dias você olha para sua vida e você fala: eu preciso resolver essa situação, eu preciso, eu estou numa situação complicada. Eu não sei se está acontecendo com você, mas eu acredito sim no que está escrito aqui. Jesus, ele nos revela esse amor que nos atrai, que nos ajuda. E aqui ele vai dizer que ele emprega medidas não compulsórias, mas ele emprega uma medida que tem a ver com o amor, e ele faz com que aquilo que está amargo no nosso coração comece a se tornar diferente. Aquela amargura, aquela inimizade, aquele orgulho, ele torna aquilo em humildade. Infelizmente, nós somos orgulhosos, muito nós somos orgulhosos. E a maioria dos problemas que acontecem com a gente, tanto na igreja, irmãos, como no nosso trabalho, como também na nossa casa, tem a ver com orgulho. Muitas vezes nós deixamos o orgulho tomar conta das nossas decisões, das nossas falas. Às vezes nós não estamos dispostos a baixar um pouco a crista, a baixar um pouco a bola para poder resolver um problema. Quantas vezes casamentos estão sendo destruídos por causa do orgulho? O orgulho tem acabado com famílias, irmãos, acabado com filhos, acabado com vidas espirituais. Tem pessoas até mesmo que não conseguem tirar o orgulho do coração para sentir a presença de Deus e buscar a Deus todos os dias. Acha-se que está numa posição melhor do que o outro, e o orgulho está acabando com as pessoas. Casamentos estão sendo destruídos por causa do orgulho. A igreja, muitos irmãos dentro da igreja, irmãos, não se falam por causa de orgulho. Não se falam, a situação está dividida. Olha o que acontece. Então, Jesus, ele pode nos tornar perfeitos nesse sentido e deixar que esse orgulho seja mudado para sermos humildes. E está aí um assunto delicado, e só quem é batizado pelo Espírito Santo pode ter: humildade. A humildade é uma das características de quem está batizado pelo Espírito Santo de Deus. Não é fácil, não. Irmão, tem algum irmão aí que está compartilhando a tela? Peço aí que não compartilhe a tela, que eu estou compartilhando aqui a nossa tela, tá bom? Deixa eu só ver aqui que tá. Irmão Francisco, só tá compartilhando sua tela, irmão. Acho que sem querer você compartilhou aí sua tela. Só um minutinho, gente. Deixa eu compartilhar de novo aqui, senão não vai dar certo. Deixa eu colocar aqui nossa tela aqui.
Vamos fazer. Pronto. Já fomos agora. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Você me avisa aí, tá bom? Deu certo aí, né? Muito bem, povo de Deus. Vamos continuar aqui então. Os Ok. judeus, eles haviam estado labutando penosamente a fim de atingir a perfeição mediante os seus próprios esforços. E o que aconteceu com eles? Eles fracassaram, irmão. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que nós formos buscar a perfeição diante de nossos próprios esforços, nós vamos fracassar. O peso vai ser absurdo. Nós não vamos atingir esse nível de perfeição buscando pelos nossos esforços. Não é isso que Deus está falando para a gente. A perfeição que nós devemos buscar tem a ver com a busca pelo Espírito de Deus, pelo encontro com Cristo diariamente. É Ele que nos torna melhores todos os dias. Aqui vai dizer, ó, Cristo já lhes dissera que sua justiça jamais poderia entrar no céu, no reino do céu. É por isso que ele vai falar aquilo que nós lemos lá. Se a tua justiça não exceder dos escribas e dos fariseus, você não vai para o céu. Porque os escribas e fariseus colocavam a sua própria justiça como sendo um ponto de salvação. Eles colocavam aquilo como sendo a causa principal da salvação deles. E não é isso, irmãos. A verdade é que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, a nossa justiça ela não é uma causa, e sim ela é o efeito da nossa salvação. O que significa isso? Eu vou te explicar. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal, nós nos tornamos pessoas melhores, não é para que nós sejamos salvos, é porque Deus já nos deu a salvação de graça, gratuita. Ele já nos deu essa alegria, essa tranquilidade de saber que nós somos salvos. E aí nós nos tornamos pessoas melhores cada dia. Nós queremos ser obedientes, nós queremos amar o próximo. Isso é uma resposta direta que nós damos à salvação que nós recebemos de Cristo. Aqui vai dizer aqui, ó, que agora ele lhes indica o caráter de justiça que devem possuir todos quanto entram no céu. Em todo o Sermão do Monte, descreve os frutos desse reino, e agora, em uma sentença, aponta-lhe a origem e a natureza. Sede perfeitos, como Deus é perfeito. Em todo o sermão que nós estudamos até agora aqui do Monte, desde do dia que nós começamos esse livro até agora, Jesus começou a ensinar tudo o que ele queria. Vocês são aventurados, vocês são bem-aventurados, façam isso, não causem injúria, não façam isso, ame o próximo, não tome nada de ninguém, a tua palavra seja sim, sim e não, não. E ele vai dizer da onde que é essa origem? Essa origem é divina, porque Deus é perfeito. E agora ele quer nos tornar dessa forma, mas é Deus que quer nos tornar perfeito. A perfeição, ela não vem de nós mesmos, irmão. Nós por natureza, somos pecadores, nós somos depravados, nós somos perversos, nós somos malvados. Mas esse amor, essa vontade de fazer o bem, isso vem de Deus. A Bíblia vai dizer que é o dom perfeito vem de Deus, onde não há variação de mudança. É Ele que faz em nós Ele coloca em nós esse sentimento. Por isso nós temos que buscar Deus todos os dias. Por nós mesmos, nós nunca seremos bons, nunca. A lei, irmãos, ela não passa de uma imagem do caráter de Deus. Contemplar em vosso Pai Celestial uma manifestação perfeita dos princípios que são o fundamento de seu governo. Deus, ele é amor. E qual raios de luz vindos do sol? O amor e a luz e a alegria procedem dele para todas as suas criaturas. Dá é a sua natureza, irmão, e a sua vida mesma é o fluir de um desinteressado amor. Deus, ele ama todos nós, independente se você diga que ama ele ou não, ele vai continuar te amando. Obviamente, a gente deixa claro isso, que Deus, ele é justiça. No final, as coisas serão colocadas às claras. Cada um terá que responder diante de Deus pelo que fez com a vida que Deus deu de presente. Mas enquanto você está por aqui, o sol vai brilhar para você, vai brilhar para os maus, vai brilhar para os ruins, a chuva vai cair para todos, a água vai ter para todo, o alimento vai estar para todos. Porque Deus, ele ama todos os seus filhos. E ele tem um amor desinteressado. Todo o tempo, Deus está ali, ó, buscando salvar os seus filhos. Obviamente, a salvação tem a ver com uma decisão que nós tomamos. Nós não precisamos fazer nada para ser salvos. Deus já fez tudo. Nós temos que decidir por ele. Ele nos diz que sejamos perfeitos, irmãos, como ele é, da mesma maneira. Cumpre-nos ser centros de luz e bênção para o nosso pequeno círculo. E às vezes esse pequeno círculo, irmão, é a tua própria vida, é a tua própria mente. E também é a tua família. Às vezes esse círculo se estende um pouquinho mais para ser os teus parentes. Depois ele se torna a tua igreja, se torna os teus amigos. Nós temos que ser luz e bênção para esse nosso pequeno círculo, da mesma maneira que ele é para o universo inteiro. Deus é bênção para o universo inteiro, ele é luz para o universo inteiro. Nada temos de nós mesmos, mas luz de seu amor resplandecente. E diz:
que devemos refletir sempre a glória de Deus, bons na bondade que Ele nos empresta. Podemos ser perfeitos em nossa esfera, da mesma maneira que Deus é perfeito na esfera dele. Por isso Jesus disse: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Mateus 5:48. Sois filhos de Deus, irmãos, nós somos participantes da sua natureza e não podemos deixar de ser semelhantes a Ele. Todo filho vive pela vida de seu pai. Se sois filhos de Deus, gerados por seu Espírito, viveis pela vida de Deus. Pois dizem, Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E a vida de Cristo se manifesta em nossa carne mortal. Ou seja, Deus se manifesta em nós. E quando ele se manifesta, ele transparece para outras pessoas. É lindo quando alguém vê Jesus em nós, irmãos. É muito bom. Então, querido irmão, eu espero que tenha ficado claro o estudo para você nessa manhã. A perfeição que Deus nos pede não é de nós mesmos, é dele. A perfeição tem a ver não com a impecaminosidade, porque nós somos pecadores e enquanto nós estivermos nessa terra, nós continuaremos com a nossa natureza pecaminosa, com tendência a cair. Mas a perfeição tem a ver com servir os conselhos de Cristo, fazer o que ele pediu em todo o sermão do monte. Tudo aquilo que ele nos ensinou durante todas essas manhãs, nós possamos colocar em prática, e sejamos perfeitos nisso. Deus, ele quer nos dizer que nós podemos ser semelhantes a ele, porque nele, irmãos, Cristo habitava corporalmente toda a divindade e em nós, em nosso corpo, a vida de Cristo se manifesta também. Então, que eu e você possamos manifestar que somos salvos por Cristo, que somos batizados pelo Espírito Santo. E quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, irmãos, eu deixo isso claro, eu gosto de lembrar você, nós recebemos o fruto do Espírito. O Espírito produz o fruto em nós. E esse fruto, ele é dividido em 9 gomos. 9 gomos. Ali vai falar sobre o amor. Nós, quando nós somos batizados pelo Espírito, nós temos o amor. Nós temos a paz. E a Bíblia diz que essa paz ela deve exceder todo o entendimento. Nós temos alegria. Nós somos pessoas alegres, porque nós somos salvos por Cristo. Nós temos longanimidade, isso aí significa paciência, nós somos mais pacientes. Tem coisa aí que é muito difícil, mas Deus ele coloca, o Espírito Santo vai nos ajudando com isso. Nós temos a benignidade, somos pessoas benignas. Nós temos bondade, somos bondosos. Nós temos mansidão, irmãos. Nós temos fidelidade. E nós temos também o domínio próprio. Tudo isso Deus nos dá quando nós somos batizados pelo Espírito Santo. Então, que eu e você possamos ter essa perfeição que só vem de Deus. Só vem de Deus. Qual é o apelo de hoje? Senhor, nos ajude a fazer a sua vontade, Pai. Assim como o Senhor é perfeito, que eu seja perfeito ao praticar os seus ensinamentos. Que o amor seja a base que nos move. Que sua graça nos baste todos os dias. E que a bondade que vem do Senhor possa ser transmitida através de mim. Que esse seja o desejo do seu coração, meu irmão. Que você possa dizer ao Senhor isso aí. Que Deus continue fazendo a vontade dele na sua vida. Que você busque cumprir os ensinamentos de Deus com perfeição. Que o amor seja a base da sua vida. E que a graça te baixe todos os dias. E que a bondade que vem do Senhor seja transmitida através de você, da sua vida. Deus te abençoe. Que no círculo onde você vive, Amém, Pai. você seja uma bênção. Amém. Amém. Amém? Amém. Nesse momento eu quero te convidar para a gente fazer uma oração. Amém. Quero orar com você nesse momento. Que Deus te dê aí a força, a motivação, para que você seja luz e bênção onde você estiver. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Privilégio, Senhor, que tivemos de ter mais um encontro com o Senhor nesta manhã. Estudando a Tua palavra, Senhor Deus, entendendo o que Tua palavra quer dizer para nós. Quando o Senhor fala da perfeição, Senhor Deus, o Senhor não está falando da impecaminosidade nessa terra. Porque nós sabemos que isso só vai acontecer quando nós formos glorificados com a Sua volta. Está falando, Senhor, sobre a prática dos Teus ensinos, dos Teus ensinamentos, de como nós temos que pegar esses ensinos e colocar em nossa vida e praticar verdadeiramente. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos pessoas que tenhamos o Espírito Santo e que não apenas temos, Senhor Deus, mas também que possamos manifestar isso a outras pessoas. Que o fruto do Espírito seja algo real em nossas vidas, Senhor Deus. Nos batiza todos os dias com o Teu Santo Espírito. Nos ajuda todos os dias, Senhor. Nós sabemos que todos os dias nós temos lutas, dificuldades, Pai. Todos os dias. Abençoe, Senhor Deus, cada um de nós. Nos dê sabedoria, Pai. Verdade. Sabedoria.
Cura teus filhos que estão aqui participando das madrugadas, teus filhos que estão nas suas igrejas, Senhor Deus, daqui a pouco estarão nas igrejas. Que o dia de hoje seja um dia de encontro com o Senhor verdadeiramente. Nos ajuda, Pai, pedimos. Cura Amém, Senhor. que orou ao Senhor e que esses ensinos não sejam apenas coisas que entram no nosso ouvido, mas que nos faça mudar e nos transforme na prática, que possamos ser praticantes da tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor Deus, derrama as tuas Amém. bênçãos sobre todos nós, Amém. dá o descanso que nós precisamos, Pai, e nos ajuda todos os dias a fazer apenas a tua vontade. Nos desperta amanhã Amém. novamente no mesmo Amém. horário, possamos ter esse momento com o Senhor em nome de Jesus. Amém. 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 Povo Amém. do Senhor, nesse momento, abra sua câmera para a gente tirar aquela foto linda. Ai, pastor, não consigo. Tivemos 43 pessoas. Só clicar em cima do seu celular, clique em cima da sua tela, aí vai aparecer o microfone e uma câmera. Tá em cima. Gente. Aperte em cima. Vocês que não sabem ligar a câmera, irmãos, ó, escutem bem. Você vai apertar em cima da sua tela. Pronto, já ligou, irmã Juscelene. Aperta em cima da tela, aí vai aparecer uma câmera. Aí você clica na sua câmerazinha, tá bom? Tem que clicar em cima da tela, senão vai ficar sem aparecer a tela. Pronto, olha que maravilha. Que bênção, Deus. Um monte de gente aparecendo aqui. Vamos lá, vou tirar a primeira foto. Atenção. Tem aquele sorrisão bonito. Atenção. Primeira já foi, agora vamos para a segunda. Olha aí, a irmã botou até o livro ali. Deixa eu ver o livro que a Val tá na mão. É o Discurso. Muito bem, Val, é isso aí. Amém. A Val tá acompanhando com o livro na mão ali, ó. Que bênção. Vamos lá então para. Olha aí a Nazaré, rapaz. Hoje ela tá sem óculos. Deus te abençoe, Nazaré. Deixa eu ver só quem que tá por aqui na minha segunda página. Abre tua câmera aí, Rayana. Eunice. Olha, Eunice. Que Deus te abençoe, minha irmã Eunice. Rafael Galúcio. Abre a tua câmera aí, Rafael. Fabiana. Vai ficar mais bonita a nossa foto. Darlene. Darlene. Conseguiu entrar, Darlene. Que Deus te abençoe, Darlene. Que legal. Vamos lá. Eu vou tirar a foto aqui, viu, gente? Vou tirar a fotinha. Aparecendo para mim aqui alguns de vocês sorrindo. Que coisa bonita. O sorriso aí, Jaqueline. Pronto. Os três e... Lindo, 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 lindo. Que Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Povo de Deus, um excelente sábado na presença do Senhor. Amém, pastor. Que Deus o cubra de Vocês todos, tá? medidas. Amém para vocês todos. Um feliz sábado também, pastor. Amém. Tá?